Sessão gratuita com Tony Robbins, o guru das celebridades americanas. De uma situação de extrema pobreza para uma situação de extrema riqueza. Tony Robbins. No dia de ação de graças, há muitos anos, uma jovem família acordou com um presságio. Em vez de aguardar um dia pleno de expectativa, todos se preocuparam com pensamentos do que não tinham. Na melhor das hipóteses, mal teriam uma refeição frugal naquele dia de banquete. Se entrassem em contato com uma instituição filantrópica local, receberiam um peru, com todos os acompanhamentos, mas não o fizeram. Por quê? Porque, como muitas outras famílias, eram pessoas orgulhosas. A situação difícil levou à frustração e ao desespero. Depois, a palavras ásperas e irreparáveis entre pai e mãe. O filho mais velho se sentiu abalado e impotente, enquanto observava as pessoas que mais amava tornarem-se cada vez mais furiosas e deprimidas. E foi então que o destino interveio, com uma batida alta e inesperada à porta. O garoto abriu-a e foi cumprimentado por um homem alto, em roupas amarfanhadas. Ele exibia um sorriso largo e carregava uma cesta com todas as iguarias possíveis do dia de ação de graças. Um peru, o recheio, tortas, batatas doces, produtos enlatados, tudo para um banquete no feriado. A família ficou espantada. O homem à porta explicou: "Isto é de alguém que sabe que vocês passam por necessidades e quer que saibam que são amados e apreciados." A princípio, o pai não queria aceitar a cesta, mas o homem alegou: "Sou apenas um entregador." Sorrindo, ele pôs a cesta nos braços do garoto e acrescentou: "Tenha um grande dia de ação de graças." Nesse instante, a vida daquele jovem mudou para sempre. Com esse ato simples de bondade, ele aprendeu que a esperança é eterna, que as pessoas, até mesmo estranhos, realmente se importam. O senso de gratidão que ele experimentou naquele dia deixou-o profundamente comovido. Jurou para si mesmo que algum dia seria próspero o suficiente para retribuir aos outros de maneira similar. E ao completar 18 anos, ele já começou a cumprir essa promessa. Mesmo ganhando pouco, resolveu comprar alimentos não para si, mas para 2 famílias que não tinham o que comer. Foi levar tudo usando um jeans e uma camiseta de malha comum, tencionando dar os presentes como entregador. Ao chegar à primeira casa humilde, foi recebido por uma mulher latina que o fitou com uma expressão desconfiada. Tinha 6 filhos e o marido abandonara a família poucos dias antes. Não tinham o que comer. "Vim trazer uma entrega, senhora", anunciou o jovem. Ele foi até o carro e começou a trazer as bolsas e as caixas com alimentos. Um peru recheado, tortas, batatas doces, alimentos enlatados. A mulher ficou boquiaberta. As crianças, ao ver a comida, soltaram gritos de alegria. A mãe, que falava inglês muito mal, agarrou o jovem pelo braço e se pôs a beijá-lo, balbuciando: "Você é presente de Deus, você é presente de Deus." "Não", respondeu o jovem, "sou apenas um entregador. Isto é presente de um amigo." Ele entregou um bilhete que dizia: "Esta é uma mensagem de um amigo. Por favor, tenha um maravilhoso dia de ação de graças, você e sua família. Saibam que são amados e algum dia, se tiverem oportunidade, façam o mesmo por outras pessoas." O jovem continuou a levar para casa bolsas e mais bolsas de alimento. O excitamento, a alegria e amor alcançaram um nível febril. Quando foi embora, o senso de ligação e contribuição comovia-o até as lágrimas. Enquanto se afastava, olhando para trás e vendo os rostos risonhos da família, que tiveram o privilégio de ajudar, ele compreendeu que sua história completara o círculo, que o dia horrível de sua infância fora na verdade uma dádiva de Deus, pois o guiara e encaminhara para a realização através de uma vida dedicada à contribuição. Com esse ato, ele iniciou uma busca que continua até hoje: retribuir a dádiva que lhe foi concedida, e à sua família, e lembrar às pessoas que há sempre um meio de inverter as situações, que são amadas e que, com providências simples, um pouco de compreensão e ação intensa, todos os desafios existentes no momento podem ser transformados em lições e oportunidades valiosas para o crescimento pessoal e a felicidade a longo prazo. Como sei tanto sobre esse jovem e sua família? Não apenas o que faziam, mas também como se sentiam? Porque esse jovem sou eu.
Quero que saiba que, por mais assustadoras e opressivas que suas circunstâncias possam parecer, você pode mudar a situação. Pode transformar sonhos que teve outrora em realidade. Como? Aproveitando uma força existente dentro de você. No mesmo momento em que escuta essas palavras, essa força interior pode mudar qualquer coisa em sua vida, literalmente, numa questão de momentos. Basta acioná-la. Como posso dizer isso com tanta convicção? Simplesmente porque usei essa força para mudar minha vida em grande escala. Há pouco mais de 10 anos, eu vivia lutando, em total frustração, com pouca ou nenhuma esperança. Morava num apartamento apertado de menos de 40 metros quadrados, em Venice, Califórnia. Sentia-me solitário e angustiado, com 15 quilos a mais do que meu peso normal. Não tinha planos para o futuro. Achava que a vida me dera a pior ajuda possível, que não havia nada que eu pudesse fazer para mudar. Estava quebrado em termos financeiros e falido em termos emocionais. Sentia-me sufocado, impotente e derrotado. Tudo o que você deve fazer é desencadear essa força. Eu estou aqui para lhe dizer, porém, que em menos de um ano mudei tudo isso. Perdi 12 quilos em menos de 30 dias. E me mantive assim, porque não me limitei a fazer uma dieta, mas mudei meu estado de espírito. Treinei meu corpo para ter o auge da condição física. Desenvolvi a confiança necessária para enfrentar os momentos difíceis e alcançar os objetivos com que sonhava. Meu segredo foi focalizar as necessidades de outras pessoas. A todo instante eu me perguntava: como posso acrescentar algo de valor à vida dos outros? Através desse processo de pensamento, tornei-me um líder. Compreendi logo que não poderia ajudar os outros a mudarem se eu próprio não mudasse. O segredo da vida não era apenas dar, mas para dar eu tinha que me tornar uma pessoa melhor. No processo de me tornar melhor, atraí a mulher dos meus sonhos, casei com ela e me tornei pai. Passei de uma existência de ao Deus dará para um patrimônio líquido de mais de $1 milhão em menos de um ano. Mudei-me daquele pequeno apartamento para a minha residência atual, um castelo com 1.000 metros quadrados de área construída, com vista para o Oceano Pacífico. Mas não parei por aí. Assim que provei que podia ajudar a mim mesmo, procurei imediatamente os meios mais profundos de ajudar os outros. Comecei a procurar modelos, aqueles que podiam criar mudança com a velocidade de um raio. Eram alguns dos maiores mestres e terapeutas do mundo. Aqueles que ajudavam pessoas com problemas em 1 ou 2 sessões, em vez de levar 1, 2 ou mais anos. Como uma esponja, absorvi tanto quanto podia e passei a aplicar o que me haviam ensinado. Comecei a desenvolver uma série de estratégias e noções pessoais. Desde então, essas técnicas levaram-me a trabalhar com mais de 1 milhão de pessoas, de 42 países, oferecendo-lhes as ferramentas e ajudando-as a transformarem suas vidas. Esse excepcional privilégio e oportunidade de partilhar meu trabalho estendeu-se a uma maravilhosa diversidade de pessoas, de operários a pessoas de sangue azul, de famílias reais do mundo inteiro, de presidentes de empresas a presidentes de companhias e de associações de pais e professores, de artistas de cinema a atletas profissionais, de mães e médicos a crianças e desabrigados. E através de meus livros, fitas gravadas, seminários e programas de televisão, tenho alcançado literalmente dezenas de milhões de pessoas. Em todos os casos, meu objetivo tem sido o de ajudar as pessoas a assumirem o controle e melhorarem suas qualidades de vida. Não digo isso para impressioná-lo, mas para mostrar como as coisas podem mudar depressa. Depois que compreendemos o que molda nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos, basta uma ação coerente, inteligente e intensa. O pensamento positivo não é suficiente. Todos temos sonhos, não é mesmo? Todos queremos acreditar que somos especiais, que de alguma forma podemos fazer uma diferença, que podemos afetar nossa família, nossos amigos ou outras pessoas de uma maneira especial. Em determinado momento de nossas vidas, todos tivemos uma noção do que realmente queríamos e do que realmente merecíamos. Muitas pessoas, no entanto, esquecem seus sonhos quando enfrentam os desafios da vida. Põem de lado suas aspirações, esquecem que possuem a força para determinar seu futuro, perdem a confiança e a esperança. O objetivo de minha vida tem sido de lembrar às pessoas como você e eu, que a força para mudar qualquer coisa está adormecida dentro de nós. Podemos despertar essa força.
e ressuscitar nossos sonhos a partir de hoje. O pensamento positivo, sem dúvida, é um grande começo. Você quer, com toda certeza, focalizar a maneira como as coisas vão se inverter, nas soluções, não o modo como as coisas estão erradas. Mas só o pensamento positivo não é suficiente para transformar a sua vida. Você deve ter algumas estratégias, alguns planos passo a passo, para mudar como pensa, como se sente e o que faz em cada dia de sua vida. Não é verdade que todos queremos mudar ou melhorar alguma coisa em nossas vidas? Quase todas as mudanças que queremos efetuar se enquadram em uma das duas categorias. Ou queremos mudar a maneira como nos sentimos sobre as coisas, queremos ter mais confiança, superar nossos medos, livrar-nos das frustrações, queremos nos sentir felizes, ou nos sentir melhor pelas coisas que ocorreram no passado. Ou queremos mudar nossas ações, queremos fazer alguma coisa diferente, como parar de fumar ou de beber, não mais adiar decisões. O grande problema é que, embora todos queremos promover essas mudanças, bem poucos sabem como produzir uma mudança e fazê-la durar. A única coisa necessária para fazer isso funcionar por você agora é começar a acreditar que é possível mudar. O passado não importa. Qualquer coisa que não tenha dado certo no passado, nada tem a ver com o que você fará agora. E o que você faz neste momento é o que vai moldar seu destino. Conheça o curso Como Viver Sozinho ou Sozinha e Ser Feliz. E aprenda estratégias poderosas para viver bem enquanto você está sozinho ou sozinha. Porque a melhor maneira de vencer um problema é transformá-lo numa solução. Assuma a postura de vencedor e seja um vencedor. Tony Robbins. A maioria das pessoas compreende que a maneira como nos sentimos, em termos emocionais, afeta a maneira como nos sentimos em termos físicos, mas poucos compreendem como o inverso também é verdade. Quando ficamos afetados em termos físicos, o mesmo acontece em termos emocionais. Os dois fatos não podem ser separados. Devemos todos compreender que a emoção é criada pelo movimento. A maneira como nos movemos muda nosso modo de pensar, sentir e o nosso comportamento. O movimento afeta a química do nosso corpo, incluindo tudo, das atividades mais físicas, como correr, bater palmas, pular, aos menores movimentos dos músculos faciais. O sorriso desencadeia processos biológicos que nos fazem sentir bem, aumentam o fluxo de sangue para o cérebro e mudam o nível de oxigênio, o nível de estímulo dos mensageiros do cérebro, ou neurotransmissores. O mesmo acontece com outras expressões. Ponha sua expressão facial na fisiologia do medo, raiva, desgosto ou surpresa, e é isso que vai sentir. Anos atrás, um dos meios mais importantes pelos quais mudei minha vida foi alterar o modo de me mover, como gesticulava, como falava. A princípio, considerei isso uma tolice, não fazia o menor sentido. Mas descobri que ao mudar o movimento do meu corpo, eu enviava uma mensagem para o cérebro, através do sistema nervoso, sobre o que esperava de mim mesmo. Comecei a alterar meus sentimentos e estado de espírito. Passei a ter pensamentos mais dinâmicos e a encetar ações mais vigorosas, positivas e agressivas. Mas o segredo foi fazer isso de uma forma consciente e deliberada no início, até que os movimentos pouco familiares se tornassem automáticos. Depois de algum tempo, eu não precisava mais pensar a respeito. Não era uma encenação, e sim hábitos poderosos e positivos dentro da minha mente e sistema nervoso. Meus movimentos eram simplesmente cópias do que eu vira outras pessoas fazerem, pessoas bastante confiantes. Eu só fazia imitá-las com o mesmo tipo de intensidade e força. Isso me proporcionou toda uma perspectiva nova da vida, além de me tornar também muito mais persuasivo. Pude começar a influenciar positivamente não apenas a mim mesmo, mas também meus amigos e colegas de trabalho. Talvez isso pareça simplista demais para você. Modifique a maneira como se move e mudará sua vida. Mas é absolutamente acurado. Quanto maior a mudança em seus movimentos, maior a mudança em suas emoções e ações no dia a dia.
Mudar sua fisiologia e seu foco deixarão você num estado de espírito muito melhor. Com uma nova perspectiva, você pode lidar de uma maneira mais eficaz com qualquer coisa que o esteja perturbando. Você pode pensar em alguém que se movimente de uma maneira que você gostaria? Há amigos, parentes, professores, atores, dançarinos, oradores ou outros modelos poderosos que você poderia imitar. Imagine essa pessoa, mesmo que não saiba com exatidão como essa pessoa se move ou fala. Não poderia projetar uma boa ideia? Você vai descobrir que ao se movimentar da mesma maneira que outra pessoa, também passará a ter sentimentos similares. Fique de pé e enquanto escuta este áudio, pense num objetivo ou desejo seu, algo que realmente quer que aconteça em sua vida. Enquanto pensa a respeito, comece a esperar por isso. Assuma a posição que assumiria quando tem esperança. Você espera que dê certo, espera que nada saia errado. Como você respira quando não tem certeza? Quando apenas acalenta uma esperança? Como seu rosto parece quando está esperando? Como ficam seus ombros quando está esperando? Para onde se desloca o peso do corpo? O que imagina quando apenas espera que poderá alcançar um objetivo? Vê dando certo, mas também não dando certo? Experimente agora. Não se limite apenas a ouvir essas palavras. Imagine agora que está preocupado. Comece a se preocupar com seu objetivo, apenas por alguns momentos, para verificar o que tem que fazer com seu corpo. O que faz com as mãos quando se preocupa? O que acontece com seus ombros? Há alguma tensão em seu corpo? Reduz ou restringe a respiração? O que acontece com seus músculos faciais? Como sua voz soa quando está preocupado? O que imagina? Vê apenas não dando certo? Vê o pior roteiro possível em sua mente? Assuma esse estado agora e observe o que faz com seu corpo para se sentir preocupado. Agora, saia desse estado e comece a se sentir certo. Pense em seu objetivo, respire fundo e assuma a posição em que estaria se tivesse certeza absoluta de que poderia alcançar seu objetivo. Como ficaria se não houvesse a menor dúvida em sua mente? Qual seria sua postura? Ponha-se nessa posição agora, mesmo enquanto escuta as minhas palavras. Como respiraria? Que tipo de expressão seu rosto assumiria? O que faz com as mãos quando tem certeza absoluta que vai conseguir o que quer? Como é sua postura nesse momento? Muito diferente de esperança e preocupação, não é? Como está distribuído o peso do seu corpo? De uma maneira equilibrada? Se tem certeza absoluta, provavelmente se sente bem plantado e centralizado. O que está projetando? Aposto que não vê dando errado, mas apenas dando certo. Como pode se sentir assim todos os dias? Procure pessoas bem-sucedidas e imite a fisiologia de confiança delas. Os gestos, a respiração, a maneira de andar. Melhor ainda, modele os movimentos físicos que você usa quando se encontra no auge do estado de espírito ou emoção. Vai descobrir que isso não é apenas um jogo, mas uma maneira de aproveitar a espantosa inteligência existente em cada célula de seu corpo e cérebro. Você semeia as mesmas sementes de movimento e respiração e colherá recompensas similares. E como você está fazendo contato com modelos de confiança, sucesso e felicidade, não se limite a observar sua fisiologia, mas passe também a ouvir o que dizem. Imite as pessoas de sucesso e você também logo será um sucesso. Conheça o curso Como Viver Sozinho ou Sozinha e Ser Feliz. E aprenda estratégias poderosas para viver bem enquanto você está sozinho ou sozinha. Porque a melhor maneira de vencer um problema é transformá-lo numa solução. Uma boa escolha de palavras pode mudar sua vida. Tony Robbins. Há vários anos, tive uma reunião de negócios bastante esclarecedora, em que aprendi o impressionante poder das palavras. Estava com 2 homens que conhecia há bastante tempo e acabáramos de descobrir que um associado tentara se aproveitar de nós. Eu me sentia transtornado com a situação. Creio que se pode até dizer que eu estava furioso. Um sócio estava tão irritado que ficou com o rosto vermelho. Estou furioso, disse ele. Perguntei por que se sentia tão zangado. Porque se você fica realmente furioso, torna-se forte e pode mudar qualquer coisa, disse ele. Mas o outro sócio mantinha-se calmo.
Estava um pouco amolado, disse ele. Amolado? Por que se sente um pouco amolado, em vez de furioso? Indaguei. Se você se zanga demais, perde o controle e o outro vence, disse ele. Amolado. Achei que era a palavra mais estúpida que já ouvira. Como aquele sujeito bem-sucedido podia usar uma palavra assim e ainda assim ficar sério? A resposta era que ele não precisava se esforçar para isso. Quase parecia gostar de falar sobre coisas que teriam me levado à loucura. A palavra surtiu um efeito inequívoco nele e em mim. Por algum motivo, dizer amolado fazia-me sentir menos transtornado. Durante as semanas subsequentes, usei a palavra em diversas ocasiões. A cada vez achava tão estúpida que rompia meu padrão de raiva ou frustração. No mesmo instante, baixava minha intensidade emocional. Era apenas uma palavra, mas a maneira como falamos para nós mesmos, as palavras específicas que usamos, controlam nosso modo de pensar. E a maneira como pensamos controla como nos sentimos e o que fazemos. Se você diz que está furioso, indignado ou arrasado, que tipos de sentimentos terá? Que tipos de perguntas fará a si mesmo? O que estará focalizando? Sua pressão não vai subir pelas paredes? Mas suponhamos que em vez de furioso você fique apenas amolado. Em vez de irritado, apenas contrariado. E em vez de rejeitado, apenas incompreendido. E em vez de arrasado, apenas um pouco aborrecido. Acha que começaria a se sentir diferente? É melhor acreditar que sim. Talvez esse meio pareça simples demais. Não pode ser tão fácil assim mudar como nos sentimos apenas pela alteração de nossa linguagem. Mas a verdade é que as palavras possuem o poder de modificar como nos sentimos. A maioria das pessoas não tem uma percepção consciente das palavras que usa ao se comunicar com as outras e consigo mesma. No dia a dia, muito menos a maneira por que afetam como pensamos e sentimos, de um momento para o outro. Se, por exemplo, alguém lhe diz que está enganado sobre alguma coisa, você pode ter uma reação. Se alguém lhe diz que está errado, você pode ter uma reação mais intensa. Se lhe dizem que está mentindo, embora seja essencialmente a mesma declaração, a simples mudança de uma palavra pode alterar a maneira como você pensa e se sente no mesmo instante, não é? Sentindo-se estimulado. Também funciona no sentido inverso. Você pode aumentar o volume das emoções felizes pela simples mudança do modo como as descreve. Sinta-se extasiado em vez de apenas satisfeito, fascinado em vez de apenas interessado, maravilhoso em vez de apenas bem. Você não é apenas determinado, mas incontrolável. Você pode aumentar o volume das emoções felizes apenas por mudar como as descreve. Mude as expressões que causam emoção negativa para expressões que causam emoção positiva. Como, por exemplo, eu estou furioso para eu estou desencantado. Eu estou deprimido para eu estou calmo antes da ação. Eu estou desapontado para eu estou expectante. Eu fracassei para eu aprendi alguma coisa. Eu perdi para eu estou procurando. E isso é horrível para isso é diferente. Estou no fim da linha, não consigo passar pelo muro. Minha cabeça está prestes a explodir. Estou numa encruzilhada, estou perdido. Estou flutuando em pleno ar. Estou me afogando. Estou num beco sem saída. Estou carregando o mundo nos ombros. O que estas declarações têm em comum? São metáforas. E o que é uma metáfora? Sempre que a significação natural de uma palavra é substituída por outra, em virtude de relação de semelhança subentendida, está criando uma metáfora. As metáforas são como símbolos, a maneira rápida de dizer muita coisa. As pessoas usam metáfora durante o tempo todo para descrever como se sentem em relação às coisas. A vida é uma luta e a vida é uma praia. São duas metáforas e duas maneiras muito diferentes de encarar o mundo. O que acontece com pensar que a vida é uma luta? Se você descreve a vida assim, provavelmente acredita que as pessoas estão sempre lutando umas contra as outras. Mas se você diz que a vida é uma praia, pode acreditar que as pessoas são capazes de se divertir juntas. Por trás de cada metáfora há um sistema de convicções.
Quando você opta por uma metáfora para descrever sua vida ou situação, também opta pelas convicções que a projetam. É por isso que você deve ser cuidadoso com a maneira pela qual descreve seu mundo, para si mesmo e para os outros. Conheça o curso Como Viver Sozinho ou Sozinha e Ser Feliz. E aprenda estratégias poderosas para viver bem enquanto você está sozinho ou sozinha. Porque a melhor maneira de vencer um problema é transformá-lo numa solução. Suas convicções podem mudar sua vida. Tony Robbins. Há uma força que controla todas as suas decisões. Influencia como você pensa e se sente em cada momento de sua vida. Determina o que você vai fazer e o que não vai fazer. Essa força está em suas convicções. Quando você acredita em alguma coisa, dá a seu cérebro uma ordem incontestável de reagir de certa maneira. Por exemplo, alguém já lhe pediu alguma vez: pode fazer o favor de ir buscar o sal? E você foi para a cozinha pensando: não sei onde está o sal. Procurou por toda parte, nos armários, e acabou dizendo: não consigo encontrar o sal. A pessoa que lhe pediu que pegasse o sal veio para a cozinha, para o seu lado, apontou bem na sua frente e indagou: o que é aquilo? Era o sal. Sempre estiver ali? Pode apostar que sim. Como você não viu? Porque não acreditou que o sal estava ali. Assim que temos uma convicção, esta começa a controlar o que podemos ver e o que podemos sentir. Você sabe que as convicções podem até mudar a cor dos olhos de uma pessoa? Podem mesmo. Segundo o Dr. Ben Siegel, autor de Love, Medicine and Miracles e outros livros sobre a ligação mente-corpo, os cientistas descobriram alguns fatos interessantes sobre pessoas que possuem múltiplas personalidades. Quando algumas dessas pessoas acreditam que se transformaram em outro indivíduo, seu cérebro recebe uma ordem que literalmente altera sua bioquímica, e a cor dos olhos muda quando troca de personalidade. As convicções podem afetar até o batimento cardíaco. Pessoas que acreditam fielmente no voodoo morrerão se alguém lançar sobre elas um feitiço. Não por causa do feitiço em si, mas porque dão a seu próprio coração uma ordem incontestável para parar de bater. Você acha que as suas convicções podem afetar sua vida e a dos outros ao seu redor? Pode apostar que sim. As convicções são muito poderosas. E por isso você deve ter o maior cuidado com tudo aquilo que opta acreditar, em particular sobre si mesmo. Posso dizer-lhe que há certas convicções que muito me ajudaram ao longo dos anos. Já mencionei em outros vídeos algumas dessas convicções. Vou repetir algumas e mencionar outras. Há sempre um meio de inverter a situação se eu me empenhar. Não há fracassos na vida. Desde que eu aprenda algo, então tive êxito. Os atrasos de Deus não são as negativas de Deus. O passado não é igual ao futuro. A qualquer momento, posso mudar toda a minha vida ao tomar uma nova decisão. Essas convicções direcionaram a maneira como penso e como me comporto. Ajudaram-me a inverter as coisas contra imensos obstáculos, a fim de criar o sucesso vitalício. Santo Agostinho disse: fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa pela fé é ver aquilo que você acredita. Como transformamos uma ideia numa convicção? Deixe-me oferecer uma metáfora simples para descrever o processo. Se você pode pensar em uma ideia como uma mesa, com apenas uma ou duas pernas, terá uma boa imagem do motivo pela qual uma ideia não parece tão sólida quanto uma convicção. Sem as pernas, a mesa não ficará de pé sozinha. Uma convicção, por outro lado, é uma mesa com uma quantidade suficiente de pernas sólidas. Se você realmente acredita, estou amando, como você sabe que está? Não é verdade que tem algumas referências para sustentar a ideia? Em outras palavras, não tem algumas experiências para comprová-la? Essas são as pernas que tornam sua mesa sólida, que transformam sua convicção em certeza.
Que experiências referenciais você possui para levá-lo a sentir-se certo de que está amando? Talvez alguém tenha lhe dito que você é uma pessoa muito amorosa. Ou talvez faça coisas todos os dias para tornar alguém mais tranquilo, mais feliz ou mais esperançoso. Talvez você se sinta bem em relação a outras pessoas, e apenas sentir-se amoroso significa que está cheio de amor pelos outros. Mas quer saber de uma coisa? Todas essas experiências nada significam até que você as use para sustentar a ideia de que está amando. Ao fazer isso, as pernas fazem com que você se sinta sólido, certo, sobre a ideia, levando a começar a acreditar. Você sente a ideia como sólida, agora é uma convicção. A partir do momento em que você compreende que as convicções são como mesas, pode começar a perceber como são formadas e ter também uma indicação de como é possível mudá-las. Primeiro, porém, é importante ressaltar que podemos desenvolver convicções sobre qualquer coisa, se encontrarmos pernas suficientes para sustentá-las. Não é verdade que você tem experiência suficiente ou conhece bastante de outras pessoas que passaram por momentos difíceis para poder acreditar com a maior facilidade, se realmente quiser, que as pessoas são hipócritas e se aproveitarão de você na primeira oportunidade? Talvez você não queira acreditar nisso, e tenho certeza de que sabe que esse tipo de convicção não o leva a parte alguma, mas não conta com experiências que possam sustentar essa ideia e fazê-lo se sentir certo a respeito se assim quisesse? Não é também verdade, porém, que tem experiências, referências, para sustentar a ideia de que as pessoas são basicamente boas? Que se de fato se importar com elas, se tratá-las bem, vão querer ajudá-lo também? A questão mais importante é a seguinte: qual dessas coisas é verdadeira? É qualquer convicção que você decida projetar. É sua opção. A chave, portanto, é decidir que convicções lhe proporcionarão força e que convicções vão enfraquecê-lo. As convicções são uma imensa fonte de poder. Você pode escolher em que vai acreditar sobre si mesmo. E essas convicções vão determinar suas ações. O importante é escolher convicções que o apoiem, que proporcionem esperança e energia. Quais são as 3 convicções de que você precisa nesse momento? Precisa acreditar que possui a confiança para enfrentar uma entrevista de emprego? A força para sair de um relacionamento pernicioso? O afeto para entrar num grande relacionamento? Escreva pelo menos uma convicção que você deve adotar já. Devo acreditar. Complete. Às vezes as pessoas me dizem: "Ora, Tony, acreditei em uma coisa uma vez, mas não deu certo." Como sabem com certeza que não deu certo? Talvez devessem ter dado mais tempo. Talvez devessem aprender com essa história milenar da Índia. É sobre um camponês que só dispõe de um cavalo para puxar seu arado, mas o cavalo foge. E os vizinhos dizem: "Isso é horrível." "Talvez", respondeu o camponês. No dia seguinte, ele volta com 2 cavalos. E os vizinhos dizem: "Isso é maravilhoso." "Talvez", diz o camponês. Seu filho tenta domar os cavalos, mas acaba quebrando a perna. "Ah, isso é horrível", dizem os vizinhos. "Talvez", diz o camponês. No dia seguinte, o exército aparece, recruta todos os homens para a guerra, mas não podem levar seu filho ferido. Agora os vizinhos dizem: "Você tem muita sorte." Qual terá sido a resposta do camponês? "Isso mesmo, talvez." E a história continua assim, interminável, como a vida. Se você acredita em alguma coisa, mas ainda não deu certo, talvez esteja julgando cedo demais. Quando pensa que está com um problema, talvez não esteja. Pode ser apenas temporário. Basta lembrar que sua capacidade de fazer esses julgamentos de uma maneira sensata dependerá em grande parte das possibilidades que você imagina. Conheça o curso Como Viver Sozinho ou Sozinha e Ser Feliz. E aprenda estratégias poderosas para viver bem enquanto você está sozinho ou sozinha. Porque a melhor maneira de vencer um problema é transformá-lo numa solução.
Como controlar a direção de nossos pensamentos? Tony Robbins. A melhor maneira de controlar seu foco é através do poder das perguntas. Sabia que fazer a pergunta certa pode até salvar sua vida? Salvou a vida de Stanislavski Lec. Os nazistas invadiram sua casa uma noite e levaram-no e a sua família para um campo de extermínio, na Cracóvia. A família foi assassinada diante de seus olhos. Fraco, desesperado e faminto, ele trabalhava do amanhecer ao anoitecer, junto com outros prisioneiros no campo. Como alguém podia sobreviver a tais horrores? De alguma forma, ele continuou. Um dia olhou para o pesadelo ao seu redor e concluiu que morreria se permanecesse ali por mais um dia sequer. Decidiu que tinha que fugir. E ainda mais importante, acreditou que havia uma maneira. Embora ninguém jamais tivesse conseguido escapar de lá antes. Seu foco mudou de como sobreviver a uma indagação. Como podemos escapar deste lugar horrível? Recebia sempre a mesma resposta: não seja tolo. Não há como escapar. Formular tais perguntas só servirá para torturar sua alma. Mas ele não aceitava essa resposta. Continuou indagando: como posso fazer isso? Deve haver uma maneira. Como posso sair daqui? Um dia a resposta chegou. Lec farejou carne em decomposição, a poucos passos de onde trabalhava. Homens, mulheres e crianças que haviam sido mortos na câmara de gás e cujos cadáveres, nus, eram empilhados na traseira de um caminhão. Em vez de focalizar a pergunta: como Deus pode permitir que uma coisa tão horrível aconteça? Ele se perguntou: como posso aproveitar isso para escapar? Enquanto o sol se punha e os prisioneiros se encaminhavam para os alojamentos, ele tirou as roupas e se meteu nu, no meio dos cadáveres, quando ninguém olhava. Fingindo estar morto, ele esperou com o cheiro repulsivo da morte ao seu redor, comprimido pelo peso dos cadáveres. Finalmente ouviu o motor do caminhão pegar. Depois de uma curta viagem, os cadáveres foram despejados numa cova aberta. Lec esperou até ter certeza de que não havia ninguém por perto e depois correu, nu, por 40 quilômetros até a liberdade. O que fez a diferença entre o destino de Stanislavski Lec e o de muitos milhões que morreram nos campos de extermínio? É claro que houve diversos fatores, mas uma diferença é que ele formulou uma pergunta diferente. E a formulou muitas vezes, na maior expectativa, convicto de que obteria uma resposta. Fazemos perguntas a nós mesmos durante o dia inteiro. As perguntas controlam o nosso foco, como pensamos e como sentimos. Fazer as perguntas certas foi um dos principais meios pelos quais mudei minha vida. Parei de perguntar por que a vida é tão injusta e por que meus planos nunca dão certo. Em vez disso, comecei a fazer perguntas que poderiam me oferecer respostas úteis. Peça e receberá, procure e encontrará, bata e a porta lhe será aberta. Mateus 7:7. Primeiro, formulei algumas perguntas para resolver problemas. Essas perguntas me preparam para procurar e encontrar soluções sempre que um problema surge. As perguntas que resolvem problemas. Primeira: o que há de tão grave nesse problema? Segunda: o que ainda não é perfeito? Terceira: o que estou disposto a fazer para alcançar o que quero? Quarta: o que estou disposto a não fazer mais para alcançar o que quero? Quinta: como posso desfrutar o processo enquanto faço o que é necessário para conseguir o que quero? Se tem dificuldades para responder a qualquer dessas perguntas, use o verbo poder. Por exemplo, o que poderia me tornar mais feliz na vida neste momento? Também me faço perguntas específicas ao me levantar pela manhã e outras perguntas de noite, antes de dormir. Fazem com que eu me sinta bem durante o dia inteiro e encerre o dia com a maior animação. As perguntas de força da manhã. Primeira: com que estou feliz em minha vida neste momento? O que me torna feliz? Como isso me faz sentir? Segunda: o que me excita em minha vida neste momento?
O que me deixa excitado? Como isso me faz sentir? Terceira, de que me orgulho em minha vida neste momento? O que me deixa orgulhoso? Como isso me faz sentir? Quarta, pelo que sou grato em minha vida neste momento? O que me torna grato? Como isso me faz sentir? Quinta, o que mais aprecio em minha vida neste momento? Como aprecio? Como isso me faz sentir? Sexta, em que estou empenhado em minha vida neste momento? Como estou empenhado? Como isso me faz sentir? Sétima, quem eu amo? Quem me ama? O que me leva a amar? Como isso me faz sentir? As perguntas de força da noite. Primeira, o que eu dei hoje? De que maneiras dei aos outros hoje? Segunda, o que aprendi hoje? Terceira, como o dia de hoje aumentou a qualidade da minha vida? Como posso usar o dia de hoje como investimento para meu futuro? Essas perguntas têm sido essenciais para mim. Vão ajudá-lo a mudar seu foco e podem ajudá-lo a mudar sua vida. Conheça o curso Como Viver Sozinho ou Sozinha e Ser Feliz. E aprenda estratégias poderosas para viver bem enquanto você está sozinho ou sozinha. Porque a melhor maneira de vencer um problema é transformá-lo numa solução. Não se mate, aprenda a viver. Tony Robbins. É tempo agora de você tomar uma decisão. Neste momento, prometa a si mesmo que nunca se entregará a sentimentos de derrota ou depressão. Isso não significa que você tem de ser irrealista sobre os desafios à sua frente, mas que você agora compreende que as emoções de derrota e depressão o impedem de realizar as próprias ações capazes de mudar sua vida. Acredite que, embora as coisas possam parecer impossíveis agora, é capaz de invertê-las. Afinal, todos temos problemas, desapontamentos e frustrações, mas é a maneira como lidamos com nossos reveses que moldará nossas vidas, mais do que qualquer outra coisa que fazemos. Gostaria de partilhar com você um exemplo maravilhoso desse princípio em ação. Há muitos anos, um jovem queria ser um músico famoso. Largou a escola e saiu pelo mundo. Arrumar um emprego era bastante difícil para alguém sem experiência, que não completara o curso secundário. Ele se descobriu a tocar piano e cantar em alguns dos bares mais sórdidos da cidade, entregando o coração e a alma a pessoas tão embriagadas que sequer notavam sua presença. Podem imaginar a frustração e humilhação que ele devia sentir? Ficou deprimido, emocionalmente abatido. Não tinha dinheiro e por isso dormia em lavanderias automáticas. A única razão que o fazia persistir era o amor de sua namorada, uma mulher que ele sabia ser a mais linda do mundo. Mas um dia ela também o deixou. E ele sentiu que sua vida acabara. Decidiu suicidar-se, mas antes de consumar o ato, tentou obter alguma ajuda, internando-se no hospital psiquiátrico. Nesse hospital, sua vida mudou. Não porque ficasse curado, mas porque se assustou ao constatar como as coisas podiam se tornar terríveis. Compreendeu que não tinha problemas reais. E nesse dia prometeu a si mesmo que nunca mais se permitiria, nunca mesmo, ficar tão deprimido. Trabalharia com tanta dedicação quanto precisasse, por tanto tempo quanto fosse necessário, até se tornar um músico bem-sucedido que sabia que podia ser. Não vale a pena cometer suicídio por ninguém, por nenhum desapontamento. A vida sempre vale a pena. Há sempre algo por que se sentir grato. Por isso, ele persistiu. As recompensas não vieram de imediato, mas acabaram surgindo. Sua música hoje é conhecida no mundo inteiro. Seu nome é Billy Joel. Você e eu precisamos nos lembrar sempre de que os atrasos de Deus não são as negativas de Deus. Que não há fracassos, que se você tenta alguma coisa e não dá certo, mas aprende no processo, o que pode ajudá-la a ser mais eficaz no futuro, então foi na verdade bem-sucedido. Há um dito que sempre me ajudou ao longo dos anos: o sucesso
é o resultado do bom julgamento. O bom julgamento é o resultado da experiência. A experiência é muitas vezes o resultado de um mau julgamento. Persista. Se continuamos a nos empenhar para fazer com que as coisas sejam melhores e aprendemos com os nossos erros, então alcançaremos o sucesso. Conheça o curso Como Viver Sozinho ou Sozinha e Ser Feliz. E aprenda estratégias poderosas para viver bem enquanto você está sozinho ou sozinha. Porque a melhor maneira de vencer um problema é transformá-lo numa solução. Superando a humilhação e se tornando um sucesso mundial. Tony Robbins. Já falei da existência de uma força capaz de mudar qualquer parte de sua vida? E onde ela está? Como acioná-la? Todos sabemos que para obter novos resultados, temos de encetar novas ações. Mas devemos compreender que todas as nossas ações são geradas por uma decisão. A força da decisão é a força da mudança. Mais uma vez, a verdade é que nem sempre podemos controlar os eventos em nossas vidas, mas podemos controlar o que decidimos pensar, acreditar, sentir e fazer em relação a esses eventos. Devemos lembrar que em cada momento de vida, quer admitamos ou não para nós mesmos, uma nova série de ações e uma nova série de resultados estão a apenas uma ou duas decisões de distância. A maioria esquece que possui esse poder de optar. Em última análise, são as nossas decisões, não as condições de nossas vidas, que determinam o nosso destino. Como você vive hoje é o resultado de com quem decidiu passar seu tempo, o que decidiu aprender ou não, o que decidiu acreditar, suas decisões de desistir ou persistir, suas decisões de casar ou ter filhos, suas decisões sobre o que comer, suas decisões de fumar ou beber, suas decisões sobre quem é e do que é capaz. Todos esses fatores literalmente controlaram e orientaram sua vida. Se queremos de fato mudar nossas vidas, então temos de tomar algumas decisões novas sobre o que representamos e o que vamos fazer e o que queremos. Em 1938, o Sr. Honda era um estudante pobre que sonhava projetar um anel de segmento que venderia e fabricaria para a Toyota. Passava o dia na escola e durante a noite trabalhava em seu projeto, afundado em graxa até os cotovelos. Gastou o pouco de dinheiro que dispunha em seu projeto e ainda assim não conseguiu concluí-lo. Acabou empenhando as joias da esposa para continuar. O Sr. Honda decidiu encarar as maiores dificuldades em seu caminho como meros obstáculos numa corrida para alcançar seus objetivos. Depois de anos de esforço, finalmente aprontou o anel de segmento que tinha certeza que a Toyota compraria. Apresentou-o, mas foi rejeitado. Voltou à escola para sofrer a humilhação de ouvir os professores e colegas dizerem-lhe que era um tolo por projetar algo tão absurdo. Ele sentiu-se frustrado? Pode apostar que sim. Ficou quebrado? Claro. E desistiu? De jeito nenhum. Em vez disso, passou os 2 anos seguintes procurando meios de melhorar o anel de segmento. Tinha a fórmula fundamental para o sucesso. Ele decidiu o que queria, entrou em ação, notava quando as coisas estavam ou não dando certo, sempre mudava seus métodos. Era flexível na maneira como considerava as coisas. Ao final, depois de mais de 2 anos, ele reformulou seu projeto e a Toyota comprou-o. A fim de construir sua fábrica, o Sr. Honda precisava de concreto. Mas o governo japonês preparava-se para a Segunda Guerra Mundial e por isso não havia material disponível. Mais uma vez parecia que seu sonho morreria. Tudo indicava que ninguém o ajudaria. Ele desistiu? Claro que não. Decidira construir aquela fábrica. Como desistir não era uma opção, reuniu um grupo de amigos para buscar uma solução. Durante semanas, trabalharam 24 horas por dia, até descobrirem uma nova maneira de fabricar concreto. Ele construiu a fábrica e pôde iniciar a produção dos anéis de segmento. Mas, espere, há mais. A história não termina aqui. Durante a guerra, os Estados Unidos bombardearam sua fábrica, destruindo a maior parte. Em vez de se sentir derrotado, ele reuniu todos os empregados e disse: "Saiam correndo depressa e observem aqueles aviões.
Eles costumam largar do céu os tanques de combustível. Precisamos descobrir onde caem e pegá-los, porque contém as matérias-primas de que precisamos para o nosso processo de produção. Eram materiais que não podiam ser encontrados em qualquer lugar do Japão. O Sr. Honda descobriu um meio de aproveitar qualquer coisa que a vida lhe concedesse. Mais tarde, um terremoto derrubou sua fábrica, e ele foi obrigado a vender sua operação à Toyota. Mas Deus nunca fecha uma porta sem abrir outra. E por isso devemos permanecer alerta, para perceber as novas oportunidades que a vida nos oferece. Quando a guerra acabou, o Japão se encontrava na maior desordem. Os recursos eram escassos em todos os cantos do país. A gasolina estava racionada. Em alguns casos, quase impossível de se obter. O Sr. Honda não conseguia arrumar o suficiente para ir de carro ao mercado e comprar comida para a família. Mas, em vez de se sentir derrotado ou impotente, ele tomou uma nova decisão. Decidiu que não se contentaria com aquela qualidade de vida. Fez a si mesmo uma pergunta básica: de que outra forma posso alimentar minha família? Como posso aproveitar coisas que já tenho para encontrar um meio de chegar ao mercado? Lembrou-se de um pequeno motor que possuía, do tamanho e tipo para acionar um cortador de grama tradicional, e idealizou ajustá-lo em sua bicicleta. Foi criada assim a primeira bicicleta motorizada. Ele a usava para ir e voltar do mercado. Não demorou muito para que seus amigos pedissem que lhes fabricasse um veículo similar. Logo estava fabricando tantas bicicletas motorizadas que não havia mais motores disponíveis. Decidiu construir uma nova fábrica, a fim de produzir os motores de que precisava, mas não dispunha de dinheiro, e o Japão passava por uma violenta crise. Como faria? Em vez de desistir e dizer não é possível, ele teve uma ideia brilhante. Decidiu escrever uma carta para todos os proprietários de lojas de bicicletas no Japão, dizendo que achava que tinha a solução para fazer o país se movimentar de novo, que sua bicicleta motorizada seria barata e ajudaria as pessoas a chegarem a seu destino. Depois solicitava um investimento. Dos 18 mil proprietários de lojas de bicicletas no Japão, 3 mil investiram no projeto. E depois ele foi um sucesso, certo? Errado. A bicicleta motorizada era muito grande e pesada. Poucos japoneses compraram-na. Assim, mais uma vez, ele procurou determinar o que não funcionava. E mudou de novo seu projeto, em vez de desistir. Decidiu tornar seu veículo muito mais leve e menor. Tornou-se um sucesso da noite para o dia e ganhou o prêmio do imperador. Todos achavam que ele tivera muita sorte pela ideia. Ele teve sorte? Talvez, se sorte significa trabalhar com dedicação e objetividade. Hoje, a empresa do Sr. Honda é uma das mais bem-sucedidas do mundo. A Honda Corporation emprega agora mais de 100 mil pessoas e só perde em vendas de carros nos Estados Unidos para a Toyota. E tudo porque o Sr. Honda nunca desistiu. Ele nunca deixou que problemas ou circunstâncias interferissem em seu caminho. Decidiu que há sempre um meio de alcançar o êxito, se você se empenhar de fato. Conheça o curso Como Viver Sozinho ou Sozinha e Ser Feliz. E aprenda estratégias poderosas para viver bem enquanto você está sozinho ou sozinha. Porque a melhor maneira de vencer um problema é transformá-lo numa solução. Você está indo na direção daquilo que está focalizando. Tony Robbins. Muitas pessoas querem mudar seu modo de sentir, mas não sabem como. A maneira mais rápida para mudar como você se sente em relação a qualquer coisa é mudar o que está focalizando. Se quiser se sentir horrível neste momento, seria muito fácil, não é? Basta pensar em algum acontecimento doloroso que ocorreu em sua vida e focalizar toda a sua atenção nisso. Se pensar a respeito por tempo suficiente, vai se sentir horrível de novo. Se quiser se sentir bem neste momento, pode conseguir isso com a mesma facilidade, não é? Basta concentrar-se em algo que o fez feliz, que o fez sentir-se bem consigo mesmo, com sua família e com seus amigos. Pode focalizar alguma coisa pela qual se sente grato hoje
ou mesmo focalizar com tanta intensidade o futuro com que sonha, que se sente emocionado com ele de antemão. Isso lhe proporcionará energia para começar a fazer as coisas acontecerem. Guie seu foco na direção certa. Compreende agora por que o foco é tão importante? Controla como você vê o mundo e o que faz a respeito. Acha que é possível também controlar como se sente? Pode apostar que sim. Seu foco pode literalmente salvar sua vida. Uma das coisas que mais aprecio é carros de corrida. Jamais esquecerei a lição mais importante que aprendi na escola de pilotos de carros de corrida. O instrutor disse: a coisa mais importante para se lembrar é como sair de uma derrapagem. Não é uma boa metáfora para a vida? Às vezes entramos numa derrapagem em que nos sentimos fora de controle. A chave para isso é muito simples, continuou ele. O que a maioria das pessoas faz quando entra numa derrapagem é focalizar o que teme, o muro. Em vez disso, você deve focalizar para onde quer ir. Tenho certeza de que você já ouviu falar de pessoas que guiam um carro esporte por uma estrada secundária e de repente perdem o controle. Por quilômetros ao redor só há um poste telefônico, mas de alguma forma o motorista dá um jeito de atingi-lo. O motivo é simples. Assim que as pessoas perdem o controle, focalizam exatamente o que querem evitar e se ligam a isso. A realidade é que você se encaminha para tudo que focaliza. Meu instrutor me disse: vamos entrar num carro derrapando. Tenho um computador aqui. Quando aperta este botão, seu volante se levanta, fazendo derrapar fora de controle. Quando derraparmos, não olhe para o muro. Focalize para onde você quer ir. Não há problema, pois eu compreendo, respondi. Na primeira vez em que eu acelerava por uma estrada, o instrutor apertou o botão de repente. Comecei a derrapar fora de controle. E para onde você pensa que meus olhos foram? Pode apostar. Direto para o muro. Nos segundos finais, fiquei apavorado, porque sabia que ia bater. Mas o instrutor pegou a minha cabeça e virou-a na direção para onde precisava ir. Continuamos a derrapar. Eu sabia que íamos bater, mas era forçado a olhar na direção que ele me indicava. Mas enquanto focalizava essa direção, não pude deixar de virar o volante de acordo. Funcionou no último segundo e escapamos. Você pode imaginar meu alívio. Uma coisa que é útil saber a respeito: quando você muda seu foco, nem sempre muda de direção de imediato. Não é o que também acontece em sua vida? Muitas vezes há um prazo entre o momento em que você redireciona seu foco e o instante em que a experiência se concretiza. Isso é mais um motivo ainda para começar a focalizar o que deseja e não esperar por mais tempo para resolver o problema. Agora, quando derrapo, viro a cabeça para onde quero ir, e o volante vira também e o carro obedece. Isso garante que sempre terei sucesso em controlar meu foco? Não. Aumenta minhas possibilidades? Pode apostar que sim. Focalize aonde você quer ir. Como isso se relaciona com você? Todos nós devemos cuidar para focalizar as soluções quando surgirem os problemas. Focalizar para onde queremos ir, não o que nos assusta. Você vai experimentar aquilo que mais pensa, mudar o foco, tomar decisões e mudar convicções. Tudo isso acontece da noite para o dia? Claro que não. Mais uma vez, é como desenvolver os músculos. Seus músculos não estufam de repente como os do Popeye. Tudo acontece pouco a pouco. Mas garanto que, se você mudar seu foco, mesmo que seja um pouco, sua realidade irá mudar. Conheça o curso Como Viver Sozinho ou Sozinha e Ser Feliz. E aprenda estratégias poderosas para viver bem enquanto você está sozinho ou sozinha. Porque a melhor maneira de vencer um problema é transformá-lo numa solução. A solução existe para quem não desiste. Tony Robbins. Talvez você já tenha passado pela experiência de tentar de tudo o que sabia para conseguir um emprego, ajudar sua família, encontrar a alma gêmea, ou apenas se sentir feliz, mas nada parecia dar certo.
Quando tentamos um novo método, procuramos o melhor possível, mas nem assim alcançamos o objetivo. Muitas vezes receamos tentar de novo. Por quê? Porque todos nós queremos evitar a dor. E ninguém quer fracassar de novo. Ninguém quer dar tudo de si só para se desapontar. Com frequência, depois de muitas dessas experiências de desapontamento, paramos de tentar. Chegamos a um ponto em que acreditamos que nada dará certo. Se você se descobre na situação em que nem sequer está disposto a tentar, coloca-se numa posição em que é chamada de impotência aprendida. Você literalmente aprendeu ou se ensinou que é impotente. A boa notícia é que você está enganado. Pode fazer com que as coisas aconteçam. Pode mudar qualquer situação em sua vida, hoje, ao mudar suas percepções e suas ações. O primeiro passo para transformar sua vida é se livrar da convicção negativa de que não pode fazer coisa alguma ou que é impotente. Como pode fazer isso? Muitas vezes as pessoas alegam que não podem fazer uma coisa porque já tentaram outras no passado e nunca deu certo. Mas lembre-se, e tenho usado essa frase muitas e muitas vezes ao longo da vida: seu passado não é igual ao seu futuro. O que importa não é o ontem, mas o que você faz agora. Muitas pessoas tentam alcançar o futuro usando o espelho retrovisor para se guiar. Se você fizer isso, vai acabar sofrendo um desastre. Em vez disso, deve focalizar o que pode fazer hoje para melhorar a situação. Você já ouviu falar de um homem chamado Coronel Sanders? Como o Coronel Sanders se tornou um sucesso tão excepcional? Foi porque ele nasceu rico? Sua família era rica? Ele estudou numa universidade importante como Harvard? Talvez tenha se tornado bem-sucedido porque iniciou seu empreendimento ainda bem jovem. Esses fatos são verdadeiros? A resposta é não. O Coronel Sanders só começou a realizar seu sonho quando tinha 65 anos de idade. O que levou a finalmente iniciar uma ação? Estava sem dinheiro e sozinho. Recebeu seu primeiro cheque da Previdência Social no valor de $105 e ficou furioso. Mas em vez de culpar a sociedade ou apenas escrever uma carta revoltada de protesto ao Congresso, ele se perguntou: o que posso fazer que seria valioso para outras pessoas? Como posso retribuir? Pôs-se a pensar no que tinha de valioso para outras pessoas. A resposta foi: tenho uma receita de galinha que todos parecem adorar. E se eu vendesse minha receita de galinha a restaurantes? Poderia ganhar dinheiro fazendo isso? E pensou em seguida: isso é ridículo. Vender a receita não daria nem para pagar o aluguel. Nova ideia surgiu. E se eu não apenas vendesse a receita, mas também mostrasse como cozinhar a galinha direito? E se a galinha fosse tão saborosa que aumentasse o movimento no restaurante? Se mais pessoas fossem lá, se vendessem mais da minha galinha, talvez me dessem uma porcentagem dessas vendas adicionais. Muitas pessoas têm grandes ideias, mas o Coronel Sanders era diferente. Tratava-se de um homem que não se limitava a pensar em grandes coisas que poderia fazer. Ele entrava em ação. Começou a bater de porta em porta, dizendo a donos de restaurantes: tenho uma receita de galinha sensacional. Acho que aumentará suas vendas se a usar. E gostaria de ter uma participação nesse aumento de movimento. Muitos riram em sua frente e disseram-lhe: suma daqui, velho. E por que está usando esse terno branco absurdo? O Coronel Sanders desistiu? Absolutamente não. Tinha a primeira chave para o sucesso. E eu a chamo de força pessoal. Força pessoal significa ser persistente na ação. Cada vez que você faz alguma coisa, aprende com isso e encontra um meio de fazer melhor na próxima vez. O Coronel Sanders, sem a menor dúvida, usou sua força pessoal. Em vez de ficar abatido pelo último restaurante que rejeitara sua ideia, tratou de focalizar a maneira de contar sua história de uma forma mais eficaz e obter resultados melhores na próxima vez. Quantas vezes você acha que o Coronel Sanders ouviu um não antes de ter a resposta que queria? Ele foi rejeitado 1009 vezes antes de ouvir o primeiro sim. Passou 2 anos viajando pela América em seu carro velho e amassado, dormindo no banco traseiro em seu terno branco amafanhado, levantando todos os dias para partilhar sua ideia com uma nova pessoa. Muitas vezes só comia pedaços de amostras que preparava para os compradores em potencial. Quantas pessoas você acha que ouviriam 1009 nãos? 2 anos de nãos. E mesmo assim continuaria. Bem poucas.
É por isso que só existe um Coronel Sanders. Creio que a maioria das pessoas não chegaria a 20 nãos, muito menos 100 ou 1000. Contudo, é o que levamos às vezes para alcançar o êxito. Se você analisar algumas das pessoas mais bem-sucedidas na história, vai encontrar uma coisa em comum. Elas não desistiam com a rejeição, não aceitavam o não. Não permitiam que coisa alguma as impedisse de converter em realidade sua visão, seu objetivo. Você sabia que o Walt Disney foi rejeitado 302 vezes antes de obter financiamento para seu sonho de criar o lugar mais feliz do mundo? Todos os bancos consideravam-no louco. Disney não era louco, era um visionário. Mais importante ainda, estava determinado a converter sua visão em realidade. Hoje, milhões de pessoas partilham a alegria de Disney. Um mundo como nenhum outro. Um mundo deslanchado pela decisão de um único homem. Quando eu morava em meu apartamento apertado, lavando a louça na banheira, tinha que me lembrar dessas histórias. Tinha de me lembrar que nenhum problema é permanente. Nenhum problema afeta toda a minha vida. Isto também vai passar se eu continuar a tomar uma ação intensa, positiva e construtiva. Não parei de pensar. Mesmo que minha vida pareça horrível neste momento, há muitas coisas por que me senti grato, como os 2 amigos que tenho, ou o fato de que tenho todos os meus sentidos, ou que posso respirar o ar puro. Lembrava-me sempre de focalizar o que queria, de focalizar soluções em vez de problemas. Eu me lembrei de que nenhum problema afeta toda a minha vida, embora possa parecer assim nesse momento. Assim decidi que nunca mais acreditaria que toda a minha vida estava prejudicada apenas porque tinha dificuldades financeiras ou frustrações emocionais. Decidi que não havia nada de errado comigo. Apenas me encontrava em um momento de espera. Em outras palavras, eu sabia que se continuasse a regar as sementes plantadas por mim, continuasse a fazer as coisas certas, haveria de transformar aquele inverno da minha vida em primavera, quando colheria as recompensas de anos de esforços aparentemente frutíferos. Também decidi que fazer sempre as mesmas coisas, muitas e muitas vezes, à espera de resultados diferentes, era uma insanidade. Tinha de tentar algo novo e insistir até encontrar as respostas de que precisava. Minha mensagem para você é simples e acredite, no fundo do seu coração, que é verdadeira. Uma ação maciça e coerente, com persistência e senso de flexibilidade na busca de seus objetivos, vai proporcionar a você, ao final, o que você quer. Mas primeiro você deve abandonar qualquer senso de que não há solução. Você deve focalizar imediatamente as ações que pode efetuar hoje, mesmo que sejam mínimas. Locução: Anderson Motreanjo. Você está vivendo sozinho ou sozinha nesse momento e a solidão tortura você? Você gostaria de se livrar urgentemente dessa solidão? Saiba que esse tempo em que você está só pode ser um presente que a vida lhe deu. Uma oportunidade para se encontrar e buscar o crescimento pessoal e espiritual. Não desperdice essa chance. Faça da solidão a sua aliada. Conheça o curso Como Viver Sozinho ou Sozinha e Ser Feliz. E aprenda estratégias poderosas para viver bem enquanto você está sozinho ou sozinha. Porque a melhor maneira de vencer um problema é transformá-lo numa solução.